graça, a paz, a misericórdia de Deus, nosso Pai, seja com cada um dos senhores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, quem aqui conhece a Deus? Quem aqui crê em Deus? Vocês fazem bem. Contudo, até os demônios creem e tremem diante do nosso Deus. Será que nós conhecemos a Deus de fato? O que é conhecer a Deus? A gente fala muito, mas a gente não pensa. O que é conhecer a Deus? Jó, após todo o seu sofrimento, ele confessou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu temo que muitos de nós conhecem a Deus somente de ouvir falar, de longe, e não experiencialmente. Resultado de experiência real, relacionamento, como os puritanos defendiam. Ou talvez nós tenhamos nos afastado de Deus, nos perdendo depois de um tempo em cerimônias, em religiosidade, em tradição. Vejamos aqui o texto. Palavra do Senhor, no profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. A santa palavra de Deus diz o seguinte: porquanto eu desejei a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Até aqui. Uma versão alternativa desse texto pode ser lida da seguinte maneira: pois eu me deleito mais com fidelidade pactual ou prática de atos de bondade do que com quem sacrifica. E os que amam, conhecem a Deus, me dão mais prazer do que quem oferece holocaustos. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos que tu nos socorra com teu Santo Espírito, para que possamos aprender um pouco mais da tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos um pouco mais da revelação que tu fez de ti mesmo a nós. E que esse conhecimento, Senhor, seja guardado em nossos corações, em nossas mentes, e possa nos inclinar a um relacionamento fiel, pactual, amoroso, vivo contigo. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Ajuda cada um dos meus irmãos a me ouvirem e a mim pregar a tua palavra. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos primeiro o contexto da profecia de Oséias para saber, do o que se trata. Depois veremos o significado deste verso muito brevemente. E depois veremos que conhecer a Deus é, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Depois veremos que também conhecer a Deus é temê-lo, e que temer a Deus é amá-lo, e que amar a Deus é obedecê-lo. Calvino ele diz o seguinte: esta é uma passagem extraordinária, porque o Filho de Deus citou ela duas vezes. Em dois momentos diferentes, Jesus usa esse texto, Oséias, capítulo 6, verso 6. Vejamos então, em primeiro lugar, o contexto da profecia. O ministério de Oséias foi desenvolvido no Reino do Norte. Já havia a separação entre Israel e Judá no Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. E o ministério dele é no Reino do Norte.
E o seu ministério é num contexto enorme de idolatria, sincretismo e paganismo. Mesmo nesse ambiente, veja, Deus ele não permaneceu em silêncio. Deus ergueu um profeta, assim como faz hoje, em nosso tempo, erguendo profetas neste nosso mundo também, idólatra, sincrético, pagão, ecumênico, quando não, incrédulo. E ele faz isso para chamar o seu povo ao arrependimento. Obedecendo ao Senhor, Oséias, ele casa-se com uma mulher chamada Gomer, uma adúltera. E aí há uma controvérsia se ela já era adúltera, né? Uma mulher de má fama antes de casar ou depois. Isso não vem ao caso agora. O ponto é que após esse casamento, ela adultera. E o adultério da esposa do profeta Oséias é uma ilustração do adultério espiritual da nação de Israel. Deus desposou Israel como sua esposa, e toda idolatria, toda adoração a alguma outra falsa divindade é considerada prostituição, adultério espiritual. O casamento de Oséias com aquela adúltera também é uma ilustração maravilhosa da graça de Deus. Graça que faz com que ele ame o seu povo, apesar de conhecer os seus pecados. Prosseguindo no contexto, a acusação de Deus contra Israel é que não havia verdade, não havia amor genuíno, nem conhecimento de Deus. Ele vai trabalhar muito isso no capítulo 4. A culpa recaía, obviamente, mais pesada sobre os sacerdotes e os falsos profetas que eram ouvidos. Os sacerdotes porque não ensinavam o povo e os falsos profetas porque ensinavam errado. Oséias afirmou no capítulo 5 que o Senhor estava prestes a derramar a sua justa ira sobre aquela nação. E diante do risco da invasão inimiga, porque essa seria a forma que Deus derramaria a sua ira, ao invés dessas pessoas se voltarem ao Senhor em arrependimento, se voltarem ao Senhor em confiança, eles buscaram auxílio dos assírios. Só que o problema deles não era falta de poderio militar. O problema deles era falta de santidade, era falta de sinceridade, era falta de temor, de amor, de obediência de fato, de relacionamento, ou seja, falta de conhecimento de Deus. Não se pode, diz um teólogo, não se pode deter a decadência moral fazendo grandes alianças. Nada pode salvar uma nação em cujo coração estão sendo alimentadas as piores formas de corrupção, a não ser que ela se volte para Deus e busque a face de Deus. Como isso é atual, né, irmãos? Olhando para a nossa nação, nós estamos dependendo da ação de uma nação estrangeira, e glória a Deus por essa nação e pelos homens que estão sendo usados, mas estamos dependendo desta nação para tentarmos retomar a democracia das mãos de um regime de juristocracia, onde juízes sem voto mandam e desmandam, e quem não obedece vai preso. Só que, ainda que seja válida essa ajuda exterior, os problemas reais do Brasil são mais profundos. Porque com o regime ou sem regime, com democracia ou sem democracia, com prosperidade ou com carestia, os problemas do brasileiro vão permanecer porque são mais profundos, porque o povo brasileiro precisa de uma conversão sincera a Cristo. E é só Cristo que muda. E se eu perguntasse em rede nacional quem conhece a Deus, diferentemente dos irmãos,
quase todos iam levantar a mão imediatamente. Conheço, sim. E quem crê em Deus, uma grande parte, cremos. É um povo de muita fé. Se eu cantar aquela música de novo, aí eu vou ter que pagar direito autoral. É um povo de muita fé que conhece a Deus, mas não conhece de verdade. Note a semelhança do Reino do Norte com a nossa nação, com o nosso mundo, na realidade. Depois vejamos o contexto imediato. O capítulo 6. Esse capítulo inicia com um chamado. Venham, voltemos para o Senhor, porque Deus nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai curar as feridas. Voltemos, voltemos, é o termo do Antigo Testamento para arrependimento. Sempre que no Antigo Testamento tem esse texto, a ideia é de arrependimento. O terrível quadro do juízo do capítulo 5 leva a um chamado ao arrependimento. E veja, os primeiros versos do capítulo 6 parecem ser um arrependimento legítimo do povo, respondendo ao clamor do profeta. Contudo, o que nós vemos é Deus afirmando que esse arrependimento é artificial e que os períodos de bom comportamento do povo são curtíssimos, comparados à névoa. Com várias comparações e metáforas, Oséias ele revela o verdadeiro caráter daquele povo. E qual era o caráter daquele povo? O amor daquele povo por Deus era como uma nuvem da manhã. Era como o orvalho que brilha logo cedo, mas assim que o sol se levanta, desaparece. Cadê? A devoção de Israel ao Senhor, ela não era duradoura, porque não era verdadeira, porque não era sincera. Eles não davam ouvidos ao chamado, e o Senhor então lamentou o fato de que eles não estavam dispostos a se arrepender. Olha o que Deus diz: quando procuro restaurar o meu povo, quando me disponho a curar Israel, eles agem falsamente. Não consideram que eu me lembro de todas as suas obras más. Versos 11 e o capítulo 7, verso 1. O arrependimento requer afastamento do pecado e aproximação de Deus. E a nação, ela quebrava conscientemente a lei de Deus, mas continuava oferecendo o culto, sacrifícios, como se tudo estivesse normal. Aquela pessoa que vem para a igreja, participa dos cultos, até dá uma oferta, mas ela não vive com conhecimento de Deus. Nesse contexto, as suas ofertas eram uma forma brutal de irreverência a Deus e de zombaria. Dado esse contexto, nós podemos contextualizar para o nosso tempo. O falso arrependimento e a conversão superficial de Israel, elas se escondiam por detrás de manifestações religiosas. Era um povo muito religioso. Sacrifícios e holocaustos eram oferecidos, mas não eram acompanhados de uma vida santa. Não eram acompanhados do conhecimento, do relacionamento verdadeiro com Deus. Não havia conexão entre o culto e a vida, entre o que eles professavam e aquilo que praticavam. E quantos que nós conhecemos, talvez nós mesmos, professam uma fé sadia, correta, ortodoxa, mas vivem como um filisteu. É muito semelhante aos falsos crentes, o estado do povo de Israel.
e mais semelhante ainda às nossas vidas do que eu gostaria de admitir. O povo de Israel substituiu o arrependimento, a piedade e o amor verdadeiro, o relacionamento, o conhecimento de Deus por religiosidade e obediência ritual. Eles não compreenderam a natureza da verdadeira espiritualidade. A lealdade ao pacto significa a lealdade do coração e o amor de Deus na alma. As chamas dos sacrifícios podiam queimar noite e dia, mas isso não significava que algum tipo de amor estivesse queimando no espírito, no coração daquelas pessoas. Oferecia-se holocaustos, mas o coração estava longe de Deus. Sem esse amor, sem esse conhecimento, sem esse relacionamento, nós podemos entregar o nosso próprio corpo para ser queimado, sem nada aproveitar. Lembram disso? Paulo, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada se aproveita. Vejamos o significado do verso. Eu desejei a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que as ofertas queimadas ou holocaustos. Note que há um paralelismo no texto, e ele segue uma antítese. Não A, mas B. Não isso, mas aquilo. E isso não significa a exclusão do A, mas significa que o B tem uma importância maior do que o A. E que é o B que justifica o A. E que sem esse B, o A não tem valor algum. Ficaria mais ou menos assim. Deus dizendo, pois eu me deleito mais com a fidelidade pactual ou com a prática de atos de bondade do que com aqueles que sacrificam. E os que amam, conhecem a Deus, me dão mais prazer do que quem oferece holocaustos. Mas pastor, como é que você chegou nesses termos aí que está um pouco diferente da minha Bíblia? Vamos ver como é que podemos chegar nessa tradução. Primeiro, desejei ou quero significa ter prazer. O vocábulo original, deleitar-se em. Quando Deus diz eu quero, é algo que ele se deleita, é algo que ele tem prazer. Deus tem prazer, ele se deleita na misericórdia e no conhecimento dele. É isso que ele quer. É isso que lhe traz prazer, deleite. Misericórdia, nessa passagem, meus irmãos, significa fidelidade. Fidelidade. É a mesma palavra traduzida como amor no verso 4. E veja, no verso 4 você tem ela como amor, no verso 6 como misericórdia, mas o real significado seria fidelidade. E uma nota na Bíblia, Herança Reformada, diz o seguinte, é um termo pactual que designa a lealdade de atitude e comportamento exigida e esperada mutuamente pelas partes em aliança. É uma obrigação pactual. É isso que Deus se deleita. É isso que dá prazer a Deus. O cumprimento da obrigação pactual. A fidelidade. Conhecimento de Deus significa compaixão ou amor. E essa compaixão ou amor está diretamente ligado a relacionamento com Deus. O termo, literalmente, significa relacionamento.
Então Deus deseja e tem prazer na fidelidade pactual e no conhecimento dele, que por consequência este conhecimento significa amor pactual. Esse é o relacionamento, amor pactual. É isso que Deus quer. Sacrifício deve ser entendido como obediência rigorosa aos mandamentos, principalmente cerimoniais, e ofertas queimadas, né, ou o holocausto, como os sacrifícios oferecidos em vista do pecado. Agora, veja, há em ambos, sacrifício e holocausto, uma denúncia velada ao ritualismo, porque não há deleite de Deus neles, nesse contexto. Por quê? Porque tanto os sacrifícios quanto os holocaustos não demonstravam fidelidade pactual, amor, relacionamento. Era quase como pagar um pedágio ou pagar uma promessa. O povo era religioso, mas não cumpria suas obrigações pactuais, que se refletiriam então em atos de bondade, atos de misericórdia, que são derivados de um relacionamento pactual com Deus. Enquanto Deus tinha prazer nessa fidelidade pactual, nesse amor, eles estavam realizando sacrifícios formais, vazios, ainda que corretos. Só que a gente sabe que Israel, desde que houve o rompimento com Roboão, filho de Salomão, já imediatamente foi colocado os bezerros de ouro para que o povo não fosse até o templo e não tivesse o coração voltado para Judá, né? Uma ideia de poder política que envolveu a religião. Mas ainda que esses sacrifícios fossem conforme a Escritura, eles eram formais e vazios. Eles não tinham valor. Por quê? Porque os corações dos sacrificantes não eram dedicados a Deus. O princípio regulador de culto é um dos distintivos reformados. Fazemos aquilo que a Bíblia ordena que nós fazemos e não fazemos nada daquilo que a Bíblia não autoriza a fazermos. Não é que temos autoridade. Não falou, não deve ser feito. Agora, essa ortodoxia não garante um amor, uma fidelidade pactual daquele que obedece. Isso é sintoma, lá em Israel, e para nós também, de algo mais grave. Quando a religião toma forma sem conhecimento de Deus, ela inevitável e invariavelmente erra o alvo daquilo que é aceitável a Deus e daquilo que é proveitoso para o homem. Visto que Deus nunca fica satisfeito com uma religião puramente externa, exterior, é imperativo para nós cristãos cultivarmos e mantermos uma genuína devoção íntima diante do Senhor. Relacionamento, fidelidade pactual. Parte da culpa recaía sobre os sacerdotes, que assim como muitos líderes hoje não ensinavam o povo. E qual é o diagnóstico? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Capítulo 4, verso 6. Outros culpados, os falsos profetas, que pipocam hoje pelas igrejas, onde de tudo que se ensina, nada se aproveita. Mas, se o povo era destruído por falta de conhecimento, o que é esse conhecimento? E aí, me utilizando de uma nota da Bíblia de Estudo Herança Reformada, que eu utilizei para as nossas devocionais da leitura bíblica diária, diz o seguinte: conhecer a Deus é temer a Deus, temer a Deus é amar a Deus, e amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Vejamos então, em segundo lugar, o conhecimento de Deus.
Primeira coisa que temos que entender sobre conhecimento de Deus é que conhecer a Deus é conhecer a Deus. É o óbvio que precisa ser dito. Não é verdade? Não vou lembrar os termos exatos, mas Agostinho diz que como o que ele faz, primeiro conhece a Deus ou adora a Deus, mas se ele adorar a Deus sem primeiro conhecer a Deus, ele corre o risco de estar adorando uma outra divindade. E esse é o diagnóstico da grande parte da igreja. Adora uma outra divindade, porque não conhece o Deus que adora. Nós precisamos conhecer a Deus, primeiro com o nosso entendimento, nosso intelecto. Nós precisamos ouvir sobre Ele, precisamos ouvir o Evangelho. Nós lemos na liturgia isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E continua, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. De certo modo, de certo sentido, ninguém pode hoje, a não ser alguma tribo muito isolada, falar sobre ignorância de Deus. Bem ou mal, o Evangelho tem sido pregado por todo mundo. Bíblias têm sido disponibilizadas por todo mundo. Mas veja, Paulo está tratando que eles ouviram, mas não entenderam. Ouviram, mas não entenderam. E o profeta está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Verso 3 do capítulo 6. Prossigamos em conhecer o Senhor. Charles Spurgeon diz o seguinte, isso implica, primeiramente, em que comecemos a conhecer o Senhor, porque não podemos prosseguir naquilo que não embarcamos. Há uma religiosidade que não contém nenhum conhecimento de Deus. Cuidado com ela. A religião que consiste somente no conhecimento de ritos externos e cerimônias, ou conhecimento das ortodoxias, das distinções doutrinárias, da linguagem, das pronúncias, ou das experiências religiosas, ou o conhecimento de hinos populares, esta religião é vã. Deve haver conhecimento de Deus. Spurgeon era bravo demais. Igualmente, a religião que é somente emocional, que é anti-intelectual, erra. Paulo diz que os judeus tinham zelo de Deus, mas não com o entendimento. Precisamos ler as nossas Bíblias, irmão. Precisamos ler as nossas Bíblias. Precisamos ouvir a palavra de Deus fielmente pregada. Precisamos consultar bons livros. Veja, para fazer um bolo, nós precisamos primeiro de quê? Dos ingredientes. E estes, para serem produzidos, necessitam de matéria-prima. E a matéria-prima do conhecimento de Deus é a revelação divina. Veja, irmãos, nós não fomos a Ele. Ele veio até nós. Veio primeiro pela revelação natural, toda a criação proclama que há um Criador, toda a criação proclama a glória de Deus. E veio também pela revelação especial, a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos nos nossos colos nesta manhã. Nela nós aprendemos quem Deus é,
para, a partir daí, entendermos quem nós somos. Não há autoconhecimento real sem o conhecimento de Deus. E quem nós somos? Criaturas, criadas perfeitamente, mas que caíram em pecado, que estão condenadas, que precisam desesperadamente de redenção. E então, compreendemos também que Deus resolveu redimir o seu povo por meio do seu Filho, que encarnou na nossa natureza, morreu, ressuscitou por sua igreja, e que aqueles que crerem serão salvos. Veja, não há conhecimento de Deus sem conhecimento destas verdades. São os ingredientes para esse bolo. Depois, conhecer a Deus é temer a Deus. Mas antes de botar esse ponto, não, eu falo depois. Se lembra? Primeiro, conhecer sobre Deus. Esse conhecimento desemboca em temer a Deus. O conhecimento teórico de Deus não necessariamente gera o conhecimento experiencial dele. Haja visto os teólogos liberais, ou mesmo teólogos ateus, que eu acho fantástico. O cara dedica a vida para estudar a Bíblia e não crê em Deus. Mas ele está estudando como um literato, como um livro de filosofia, uma filosofia religiosa. E o próprio diabo e os seus demônios? Eles conhecem a Deus, conhecem a Jesus Cristo melhor do que nós em muitos aspectos. Mas não tem o temor santo. Pior que os demônios ainda temem, né? Mais do que nós também. Estamos ruins, né? Misericórdia. Misericórdia. Contudo, para nós avançarmos no conhecimento de Deus, é necessário esse conhecimento teórico sobre ele. E deste conhecimento, sob o auxílio do poder do Espírito Santo de Deus agindo em nossos corações, avançarmos para a consequência desejada, temor a Deus. Temor a Deus. Veja, a Bíblia afirma que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o conhecimento do santo é prudência. Tudo isso está lá em Provérbios. A sabedoria é o próprio Cristo. Conhecimento envolve sabedoria e sabedoria envolve temor. Se nós conhecermos de fato a majestade, o poder, a pureza, a santidade, a justiça, o amor, a fidelidade, a excelência da glória de Deus, o temor a Ele deveria ser, ao menos, despertado naturalmente. Mas, na nossa miséria, ele é despertado somente e sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo. É por isso que um lê um texto como João 17 e diz, bacana. E o outro lê um texto como João 17 e você olha, ele está de joelho chorando. Jeremias capítulo 24 diz assim, dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão, olha o termo arrependimento, se voltarão para mim de todo o seu coração. Veja, Deus dará coração para que conheçam que Ele é Yahvé. Para conhecermos a Deus é necessário sermos regenerados. É necessário a substituição de um coração de pedra morto por um coração de carne, como o profeta Ezequiel vai falar. Algo que o Senhor concede somente para os seus eleitos, para estes se voltarem, se arrependerem e se voltarem a Ele.
Então, a essência da verdadeira piedade, meus irmãos, é conhecer a Deus de todo o nosso coração. A conversão envolve todo o nosso ser interior, entendimento, emoções e, por fim, a vontade. Nós precisamos entender algo, alguma coisa, compreender, ter material, ter os ingredientes. Depois disso, as nossas emoções serão afetadas. E somente depois das emoções serem afetadas é que a nossa vontade vai ser afetada de verdade. Como é que as emoções são afetadas? A primeira emoção é o temor. Spurgeon, de novo, diz assim: se nós conhecermos a Deus, não teremos nós mesmos em alta estima. Continua. A pessoa que não conhece a Deus pensa que o homem é um ser nobre, mas aquele que viu a Deus pensa que o homem é pó e cinzas. Aquele que não conhece a santidade de Deus pensa que ele mesmo é uma boa criatura, mas quando ele vê um Deus santo, ele diz: eu me desprezo. Aquele que não conhece a Deus acha que o homem é um ser incrível, capaz de conquistar tudo aquilo que ele quiser. Mas ao contemplar a Deus, a força humana é queimada, o homem se torna mais leve que a vaidade. A segunda emoção interligada e dependente do temor é o arrependimento. Como Oséias exorta, conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse é um componente essencial do arrependimento. Conhecer a Deus inclui a convicção de sua santidade e de nossa condição de pecadores. Inclui também a certeza, porque veja, a gente não pode parar pela metade, a gente precisa dessa primeira metade do Evangelho. O entendimento da santidade de Deus e o entendimento da nossa condição desesperadamente pecadora. Mas conhecer a Deus inclui também a certeza da sua misericórdia e graça para todo pecador arrependido. A ignorância de Deus é um dos principais pecados. E os irmãos viram, eu mandei ali para os irmãos. É um textinho desse tamanho ali. Os pecados proibidos no primeiro mandamento, segundo o Catecismo Maior. E entre eles está a ignorância de Deus. É um dos principais pecados. E a busca pelo conhecimento dele é essencial ao verdadeiro arrependimento, porque ele é gerado pela fé. Tudo que não vem da fé é pecado. Calvino diz assim: é digno observar que Cristo conceitua fé como conhecimento de Deus. Fé como conhecimento de Deus. Então Calvino diria que o povo brasileiro não é um povo de muita fé. É um povo de muita crendice. Os judeus eram culpados de religiosidade morta. Deus não é adequadamente cultuado por cerimônias exteriores, mas a fé dependente dele, assim como a bondade, derivadas do conhecimento, do relacionamento com ele, o agradam. Terceiro, temer a Deus é amar a Deus. Assim como nós, os judeus pensavam que podiam agradar Deus com rituais. Nós muitas vezes achamos isso. Porém, Deus não queria apenas holocaustos, ele queria também os corações do seu povo. Não é suficiente conhecer a respeito de Deus, sobre Deus. É necessário conhecer a Deus, a pessoa de Deus. Isso envolve mais do que conhecimento teórico. É ter conhecimento no coração que nos faz amá-lo. Por que dizemos que amamos a Cristo? Por que amamos a Cristo? Para receber bênçãos? Para termos prosperidade? Para recebermos uma cura? Talvez para não irmos para o inferno? Jesus disse o seguinte: vós me procurais, não porque vistes sinais, ou seja, sinais que eu sou Deus,
mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quantos e quantos vão atrás de Cristo e dizem que amam Cristo somente por aquilo que Ele pode dar, ou deu, ou quem sabe dará. Por outro lado, aquele papinho de amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele concede. Eu já falei aqui de púlpito, parece muito espiritual, mas também não é. Porque o próprio Deus se revela por meio da sua criação e das suas dádivas. Os seus atributos se derramam sobre nós com dádivas para que nós saibamos quem Ele é. E entre essas dádivas estão aflições, enfermidades, morte, dor, lágrimas. Não é só coisa boa. Mas as coisas boas também estão incluídas. Contudo, meus irmãos, Deus deve ser amado e Cristo deve ser seguido, não por interesses, mas por um amor sincero, que nasce de relacionamento, conhecimento, fidelidade pactual. A verdadeira conversão se expressa num desejo de viver com Deus, para a glória de Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos. O temor sadio a Deus leva ao amor verdadeiro, que se deleita naquele que nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos dele. Deus repudia a religião exterior, que cumpre rituais exteriores por obrigação, tenho que fazer, ou para obter algum mérito. Comportamento de muitos israelitas e muitos religiosos hoje. Vimos em Romanos que pelas obras da lei ninguém será justificado, muito menos agradará a Deus. Ele exige fidelidade à aliança, não uma obediência superficial à lei. Fidelidade à aliança. A aliança é maior do que a lei. Porque ele exige obediência ao espírito da lei. É isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, por exemplo. E o propósito da lei é amor. O fim da lei é o amor, diz Paulo. A finalidade da lei é o amor. Mas, pastor, o senhor fala contra aquelas igrejas que tudo é amor. Sim, porque eles não entenderam o que é esse amor. A finalidade da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Fidelidade pactual. Que nasce do conhecimento, do relacionamento com Deus. O puritano Matthew Henry reforça o que eu falei. Ele diz assim: aqui está sendo enfatizado o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Misericórdia aqui é a mesma palavra usada no verso 4 e é traduzida como bondade, piedade, santidade. Ela é usada para toda a religião que é colocada em prática e é o mesmo termo caridade no Novo Testamento. O amor reinante por Deus e pelo nosso próximo. Este amor é acompanhado pelo conhecimento de Deus que flui deste conhecimento. Ele se revelou em sua palavra. Assim, agimos com uma firme crença no que Ele é. Sabemos que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Sim, daqueles que possuem uma boa afeição às coisas divinas e que são guiados por um bom juízo. É isto que Deus requer em sua aliança. Esta é a fidelidade pactual que Deus requer. Amor, relacionamento. Ele se deleita mais com fidelidade pactual, com prática de atos de bondade, do que com aquele que sacrifica. Em quarto, amar a Deus é obedecer a Deus. A verdadeira conversão
E o verdadeiro conhecimento de Deus gera uma verdadeira adoração, que necessariamente gera obediência. Necessariamente gera obediência. Veja, Deus não disse que os sacrifícios eram maus, mas que eram menos importantes do que a fidelidade pactual. Obediência que gera misericórdia, que gera amor a Deus e ao próximo. Esse é o conhecimento de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que Deus deseja. É nisso que Ele se deleita. Como disse o profeta Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. E o que nós fazemos? Tentamos sacrificar para esconder a nossa desobediência. Foi exatamente isso que Samuel fez. Ele desobedeceu a Deus e justificou a desobediência com o sacrifício que era justamente o seu pecado. Ele, Saul, ao invés de se arrepender, ele justifica a sua desobediência com um sacrifício inaceitável. Daí vem a exortação de Samuel. Obedecer é melhor que sacrificar. Como Cristo exortaria depois: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É a mesma coisa, dito diferente. Senhor isso, Senhor aquilo. Ora para o Senhor, busca o Senhor, vai no culto para o Senhor, dá oferta para o Senhor, faz aquilo para o Senhor, faz aquele outro para o Senhor, mas não faz aquilo que Ele manda. Tem o sacrifício, mas não tem obediência. Não tem o relacionamento. Não tem conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é mais do que conhecimento teórico, é ter conhecimento no coração que nos faz amá-lo, que nos desperta e nos inclina a praticar atos de justiça, atos de compaixão, não por obrigação, não para obter algo, não para não ir para o inferno, mas simplesmente porque nós amamos aquele que nos ordenou tais coisas. Por quê? Porque isso o agrada. Quando você ama alguém, você quer fazer as coisas para esse alguém, para agradar esse alguém, para deixar esse alguém feliz. Não é para receber nada. Veja, Josias, o rei Josias foi elogiado porque ele julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Quem está falando isso é Jeremias, na profecia. E continua: por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Isto é conhecer o Senhor. Josias conheceu ao Senhor, por quê? Porque ele obedeceu, demonstrando amor pactual, demonstrando misericórdia, julgando a causa do aflito e do necessitado. Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja constituído de palavras e rituais vazios, de corações que se enchem de entusiasmo num dia e no dia seguinte estão frios, mortos, endurecidos. Nenhum ritual jamais poderá substituir o temor, o amor sincero e a obediência fiel a Deus. Jesus apontou isso quando afirmou, lá em João 14, se vocês me amam, veja, tem um se, tem um condicional aqui. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Conhecimento de Deus, relacionamento.
princípio regulador do culto. É uma maravilha, mas não salva. E, irmãos, divorciado do sincero conhecimento de Deus é inútil. A simples observância do culto, sem fé, sem lealdade sincera à aliança, ou seja, sem obediência, é algo feito em vão. E aí me lembra a exortação de Apocalipse. Tens aparência de quem está vivo, mas está morto. Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. Quero passar para as aplicações. Primeira, se conhecer a Deus é temê-lo. Se temê-lo é amá-lo. E se amá-lo é obedecê-lo. Não há verdadeiro conhecimento de Deus sem Cristo. Sem Cristo não há conhecimento de Deus. Cristo revelou a Deus Todo-Poderoso como nosso Pai. É em Cristo que nós vemos toda a plenitude de Deus. É por meio dele que nós podemos conhecer ao Pai. Quem o vê, vê ao Pai. É por meio dele que temos acesso ao Pai. Ele é o único caminho ao Pai. Somos tão cegos que não vemos a beleza e a excelência em Cristo. Oremos a Deus, meus irmãos, para que Ele abra os nossos olhos para contemplarmos a gloriosa provisão que Deus concedeu a pecadores como nós em Cristo. Permitam-me ler o puritano Jonathan Edwards. O coração nunca sentirá atração por um Salvador desconhecido. Temos que primeiro conhecer. Lembra o primeiro passo? Porém, se nossos olhos fossem abertos para ver a excelência de Cristo, acreditaríamos nele imediatamente e encontraríamos o nosso coração buscando a Jesus. Não devemos ter uma noção errada do que é ver Cristo espiritualmente. Não pensemos que ver Cristo espiritualmente é vê-lo em alguma forma corpórea, ver as características do seu semblante. Não ore ou busque por algo assim. O que devemos buscar é poder ter em nosso coração uma visão da gloriosa excelência de Cristo e do caminho da salvação por meio dele. Essa é uma visão espiritual de Cristo. É por isso que devemos orar e clamar a Deus dia e noite. E precisamos nos arrepender porque não fazemos isso. Seguimos a Cristo numa distância segura. Segura o suficiente para não sermos impactados com o fogo do coração dele, para queimar nossa impureza e incredulidade. Depois, temos que nos dedicar a ler as Escrituras, a estudá-las, aproveitando os nossos recursos, aproveitando o nosso tempo. Será que nós temos meditado e orado para conhecer mais daquilo que Deus revelou nas Escrituras? Será que temos buscado encontrar Cristo nas Escrituras e nele o Pai? Nós não temos muitas palavras de Jesus registradas e devemos prestar muita atenção quando o Senhor repete alguma. E como eu disse, Jesus repetiu 2 vezes essa passagem de Oséias. E veja, nem o profeta, muito menos Jesus, estavam abolindo o sistema de sacrifícios. O que estão afirmando é que os sacrifícios de nada significam sem arrependimento sincero, que deve ser demonstrado pela mudança de comportamento, que por conhecer o Senhor o teme, o ama e o obedece, e por isso torna-se misericordioso. E precisamos nos arrepender, porque nós não meditamos nas Escrituras, não lemos as Escrituras, não buscamos essas coisas. Cometemos a insensatez de dizer que não temos tempo. Meu dia está muito corrido.
pensou se o Senhor dissesse isso para nós? Senhor, eu preciso de ajuda. Não dá, hoje está muito corrido. Tem muita coisa para organizar. Já imaginaram o Senhor Jesus dizendo: o dia está muito corrido. Pastor, você tem que entender, né? Tem que descansar. Terceiro, crer em Deus até o diabo crer. Será que nós temos conhecido o suficiente de Deus para sermos despertados a temer a Deus? Veja, não medo, mas temor. Temor diante da sua glória, temor diante da sua beleza, da sua justiça, do seu poder, da sua sabedoria, da sua excelência, dos seus atributos maravilhosos. Temor de desapontá-lo, de entristecer aquele que fez tudo para que nós fôssemos felizes e completos nele. Temos esse temor? Pecamos, fazemos uma oração de pedido de perdão asquerosa e ainda quase que ecoando o Éden, botando a culpa em alguém ou dizendo: sabe, né, Senhor, é difícil. Focamos na culpa e no medo da disciplina e não focamos naquele que foi ofendido. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não vamos a Deus e dizemos: Senhor, independente do meu pecado, independente do meu erro, independente de qualquer coisa, é difícil contemplar. Eu te fiz contemplar isso de novo. Outra aplicação: conhecemos e tememos a Deus o suficiente para amá-lo? Será que conhecemos a excelência do seu amor por nós, da sua graça e misericórdia destinada a nós pecadores? Conhecemos o suficiente para, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, o chamarmos de Pai? Será que amamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Consolador, como a nossa segurança e alto refúgio, como nosso parente e remidor, como nosso irmão, como nosso esposo? Spurgeon vai dizer o seguinte: conhecemos Deus na majestade da sua justiça, condenando o nosso pecado e a nós pelo pecado? Conhecemos Deus no esplendor do seu amor, ao dar o seu Filho para morrer por pecadores, sangrando este amor com justiça, visto que o amor deu a Jesus a justiça e o matou? Conhecemos Deus na plenitude do seu poder para salvar, o qual renova o coração, muda a mente, subjuga a vontade. O conhecimento de Deus é a base de toda a experiência salvífica. Uma das grandes empreitadas da vida humana é conhecer ao Senhor. Outra aplicação: conhecemos, tememos e amamos a Deus a ponto de obedecê-lo? Como respondemos à sua exortação? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Como que respondemos a isso? O que faremos diante da instrução? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Irmãos, nós somos salvos do pecado para alguma coisa. Somos salvos do pecado para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, diante dele, para sermos como ele é.
Somos salvos para a obediência, somos salvos para as boas obras. Somente o crente obedece. E somente obedece aquele que é crente. Será que nós conhecemos a Deus para obedecê-lo? Glorificamos a Deus temendo, amando e obedecendo Ele? E quando fizermos essas coisas de todo o nosso coração, então, meus irmãos, somente então, nós nos deleitaremos nele. E somente desta forma nós verdadeiramente glorificaremos a Deus. Esse é o círculo virtuoso que nós temos estudado nas quartas-feiras, conforme a primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ou ao nos deleitarmos nele. Nós o glorificamos, o conhecendo, o temendo, o amando e obedecendo. E somente faremos isso plenamente se o nosso deleite estiver nele. De modo que estas coisas, o temor, o amor e a obediência, vão contribuir para o nosso deleite. Não é obrigação, ainda que seja. Precisamos, outra aplicação, precisamos aprender, crer e conhecer que Deus é o nosso Pai em Cristo. Irmãos, Deus não é o nosso juiz, reprovando, julgando e reprovando cada coisa errada que nós fizemos. Deus, em Cristo, é o nosso Pai, que está sempre cuidando de nós, que nos ama com amor eterno, que nos enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos desesperadamente conhecer a Deus em Cristo. Nosso relacionamento com Deus, nosso conhecimento de Deus, a nossa fidelidade pactual a Deus é filial. É temor de filho, amor de filho, reverência de filho, obediência de filho, que é totalmente diferente de escravidão e de temor servil, de servo. Mas o desejo sincero de obedecer e agradar ao nosso Pai. Nossa vida deve ser marcada pela gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Última aplicação. Podemos prestar cultos sem agradar a Deus, nem beneficiar a nossa alma. Sem conhecimento verdadeiro de Deus, não há culto. Há o perigo, meus irmãos, de nós virmos à igreja domingo após domingo e não o agradar. Embora o culto seja importante, Deus está pesando nossos corações. E o que Ele encontra na balança? Erramos se as nossas rotinas religiosas substituírem a devoção particular, o coração sincero e a prática fiel. Se Deus tinha mais prazer na misericórdia do que nos sacrifícios na antiga aliança, onde esses sacrifícios eram exigidos, muito mais hoje, quando o sacrifício perfeito da nova aliança foi realizado por Cristo em nosso favor. Hoje, a beleza da obediência se encontra em crer, se regozijar e depender do sacrifício já feito, não a ser feito. Então a beleza do culto hoje está na simplicidade cerimonial. Ou seja, além de adorá-lo em espírito e verdade, essa simplicidade cerimonial nos deixa obrigados a uma prática legítima e contínua de misericórdia, conforme Oséias explica para nós, significa uma fidelidade, significa um relacionamento por conta de um amor pactual. Que Deus nos auxilie a conhecermos a Ele. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo.